Estados Unidos, Japão, Alemanha, Inglaterra, França, Canadá e Itália se reuniram em Roma para a elaboração de normas que deverão ser seguidas durante as pesquisas genéticas com seres humanos. Para os 27 cientistas e especialistas em direito e ética reunidos em Roma, a manipulação genética do sistema reprodutivo humano deve ser condenada. Já as pesquisas para as terapias genéticas contra diversas doenças, estas sim devem ser incrementadas. Eles destacaram ainda a necessidade de se continuar as pesquisas sobre o genoma humano, que permitirá o conhecimento de mais de 3 bilhões de informações que definem o código genético dos seres humanos. O governo Reagan proibiu o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos de usar tecidos de fetos abortados em pesquisa médica. Curiosamente, esta proibição americana se dá na mesma época em que cientistas ingleses conseguem excelentes resultados transplantando células de fetos no cérebro de 2 portadores do mal de Parkinson. Até agora, o tratamento da doença era feito através de um produto chamado levodopa, que provoca efeitos colaterais, mas garante um lucro certo para os laboratórios que fabricam a droga. Na Inglaterra, por exemplo, calcula-se que há 100 mil pessoas com mal de Parkinson. E no Brasil, estima-se em 150 mil os portadores da doença. Genética, uma discussão que tende a crescer no mundo inteiro. A Associação Brasileira de Empresas em Biotecnologia montou uma representação gigante de uma célula vegetal durante a feira de biotecnologia realizada no começo do mês. A gigantesca célula agora deverá ser remontada no espaço Ciência Viva, no Rio, à disposição da curiosidade científica de todos. Esta é uma representação de uma célula vegetal. A célula é uma unidade de vida, ela que mantém a vida de um organismo vegetal ou um organismo normal, trocando energias, produzindo energias. Vamos ver como é que funciona, qual é o papel da célula. Como é que é uma célula? Nós estamos aqui diante da representação de uma célula vegetal, como você disse. Ela difere da célula animal porque ela está dentro de uma caixinha, digamos, de celulose. Ela tem uma parede celular composta de fibrilas de celulose. Atrás dessa parede, por dentro dessa parede, é que fica a membrana plasmática celular, que é muito semelhante à membrana plasmática dos animais. Então, a grande diferença entre uma célula vegetal e um animal, inicialmente é essa. A vegetal tem uma parede de celulose e depois a membrana plasmática, e o animal tem diretamente uma membrana plasmática. Na vida da célula, no trabalho orgânico da célula, qual é a importância dessas duas membranas? Para a célula vegetal é muito importante porque ela contém a expansão da membrana plasmática, que é muito flácida. Então, quando você vê uma flor murcha, por exemplo, o que é? É que ela perdeu água, o vacúolo perdeu água e a célula vegetal encolheu. A membrana celulósica não foi capaz de mantê-la completamente rígida. Então, ela mantém a forma, a grosso modo, seria o esqueleto da célula vegetal. Ela mantém a forma da célula vegetal, não deixa ela expandir demais a ponto de estourar a membrana citoplasmática e também, ao mesmo tempo, quando perde completamente a água, não cai no chão vegetal como um todo. Você vê que o processo de perda de água nas plantas é um processo lento, a planta vai murchando, vai caindo, vai diminuindo. Depois, quando você coloca aqui uma planta dentro da água novamente, a planta vai absorvendo, vai entrando água para dentro do vacúolo, a célula vai inflando, mas ela não estoura. Não estoura porque ela tem a membrana celulósica que mantém a forma da célula vegetal. Então vamos visitar essa célula? A célula vegetal é muito interessante. Vamos visitar. Vamos? Professor, o que são esses corpúsculos aqui no interior da célula? Você vê que esses corpúsculos têm aspectos definidos e são chamados organelas, todos esses corpúsculos. E cada organela tem, evidentemente, seu nome. Ali em cima nós temos o núcleo, que é o centro de comando da atividade da célula. Depois nós temos organelas que estão implicadas nas trocas de energia, como, por exemplo, os cloroplastos, que são estruturas verdes, e que fazem a tradução, digamos,
da energia luminosa produzida pelo Sol, energia luminosa em energia química. Então, um cloroplasto iluminado, ele transforma energia luminosa em energia química para a célula viver. Essa é uma organela que só existe numa célula vegetal, né? Característico de célula vegetal, é chamado cloroplasto. Isso que dá à célula vegetal o caráter de ser autótrofo. Ele é um ser que não depende de outro para se alimentar, ele depende da energia solar para se alimentar, essencialmente. A gente tem outras organelas, como o aparelho de Golgi, que está ali, em seguida do aparelho de Golgi, o retículo sarcoplasmático, e temos também as mitocôndrias, que são sede de transformações energéticas. Agora, é muito importante a gente não esquecer que uma célula não é algo gelado, estático na natureza. A célula está sempre em movimento, até o núcleo muda de lugar. E essas coisas estão se movendo dentro de uma gelatina, que é o chamado citoplasma. E também elas não se movem ao acaso. Se vocês observarem bem, tanto essas mitocôndrias estão caminhando ao longo de trilhos que são chamados microtúbulos, que estão lá dentro do citoplasma das células vegetais. Veja que nós procuramos manter uma proporção e um rigor científico. Nada do que está aqui está fora de proporção. Esse barulho que você acabou de ouvir está simulando o movimento das organelas. Lembra que eu te disse no início que nada é estático dentro da célula? As organelas se movimentam. Então, algumas vezes estão produzindo barulhos mais graves, como esse clock que a gente ouviu agora há pouco. Outras vezes movimentos mais rápidos, com barulhos mais agudos. A senhora estava me dizendo que mesmo esse espaço que a gente está aqui não é artificial. Não é artificial, ele existe dentro da célula vegetal, é o chamado vacúolo, é onde se acumula o líquido da célula vegetal. E ele, então, ele é atravessado por segmentos de citoplasma que é todo contínuo e vai até a beirada. O citoplasma está junto e empurrando a membrana citoplasmática contra a parede celular. É isso que dá a forma da célula vegetal. Médicos americanos estão recomendando o consumo diário de 1,5 xícaras de farelo de aveia para combater altas taxas de colesterol no sangue. O farelo é rico em fibras solúveis e provoca a combinação dos ácidos biliares, evitando que eles fiquem livres para produzir o colesterol. 1,5 xícaras é muito farelo. Mas não é preciso que os brasileiros mudem o hábito alimentar por causa da recomendação dos cientistas americanos. Até porque hábito alimentar no Brasil é mesmo um requinte. Há substitutos. Veja bem, o espinafre, a cenoura, a bertalha, por exemplo, também possuem fibras solúveis e estão bem mais próximos da nossa realidade do que o farelo de aveia, que, aliás, é muito mais caro. Estamos vendo um videodisco. Como uma inovação no ensino, os videodiscos estão ajudando os estudantes de arquitetura da Universidade Washington em St. Louis, Missouri, a aprender como planejar estruturas mais resistentes aos terremotos. Rigidez perimetral. A solução para este problema é reduzir o potencial de torção. Aqui estão algumas abordagens possíveis. Desenhar um arcabouço com resistência e rigidez aproximadamente iguais para todo o perímetro. Tem até perguntas programadas para testar o conhecimento dos alunos. Mas o ensino da arquitetura convencional não inclui esta informação? Não exatamente, diz Dave Van Beckergan, diretor do Centro de Pesquisa e Planejamento Urbano da Universidade e criador do instrutor eletrônico. Um dos principais elementos do vídeo interativo é a capacidade do indivíduo de programar seu próprio ritmo. A ideia de graduar a instrução com o aproveitamento do indivíduo em vez de um grupo é muito importante. As pessoas aprendem de maneiras diferentes, mas com o sistema interativo há um relacionamento de 1 para 1 entre o programa e o aluno, que lhe permite fazer escolhas e dirigir o seu próprio aproveitamento. Van Beckergan acha que o uso desta ferramenta eletrônica vai melhorar muito o ensino da arquitetura. O videodisco pode introduzir informações básicas num ambiente confortável, liberando o professor para ensinar ideias mais complexas.
No Ciências 6h30, em Porto Alegre, um debate sobre o caminho do documento na construção da história com Francisco Rio Pardense de Macedo. Terça-feira, na Faculdade de Ciências Econômicas. E na quarta, em Cuiabá, uma boa indagação. Como se busca o diamante? Ricardo Kalikoski, da Universidade Federal de Mato Grosso, vai dar as dicas às 6h, no auditório da Fundação de Mato Grosso. Em Brasília, o Ciência é às 5h. Quinta-feira, uma conferência com o professor de filosofia Fernando Bastos sobre Eudoro de Souza e o Horizonte. Para quem não sabe, Eudoro de Souza, que faleceu no ano passado, foi um dos fundadores da Universidade de Brasília e se notabilizou por diversos trabalhos em filosofia. Vai ser no auditório do Instituto Brasileiro de Informações em Ciência e Tecnologia. Em Curitiba, os debates são às 6h30 e na quinta, o consultor da Unicef, Antônio Carlos da Costa, fala sobre Paulo Freire e a pedagogia do trabalho no auditório da Universidade Federal do Paraná. Estão abertas as inscrições para preenchimento de vagas no Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Informações pelo telefone 016 634 6255. Repetindo, 016 634 6255. Quarta-feira, no Instituto de Pesquisas Espaciais em São José dos Campos, começa o primeiro seminário sobre ciências atmosféricas e espaciais do Programa Antártico Brasileiro. Além dos debates, haverá filmes e uma exposição fotográfica sobre a participação do Brasil na Antártica. Os interessados podem ligar para o telefone 0123 229977. Repetindo, 0123 229977. Essa semana o Rio ainda hospedava grandes nomes da matemática mundial. Eles vieram participar no Rio de uma reunião de trabalho de uma União Internacional de Matemáticos. Olha, e o Brasil não só recebeu esse pessoal, como tem brasileiros premiados. Brasileiros premiados no nível da alta matemática e também em cursos e concursos, melhor dizendo, de estudantes de nível secundário. Mas, afinal de contas, o que é essa matemática tão importante se a gente normalmente conhece aquela matemática que todo mundo reclama, né, de estudar na escola? Nós estamos aqui com o professor Hello, que é exatamente vice-diretor do Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Já viu a confusão? Vamos começar definindo o que é essa matemática pura e aplicada, ou esse estudo matemático que foge dos bancos escolares ou daquela matemática usual que a gente conhece? Bom, a matemática é uma atividade em grande desenvolvimento em todo o mundo e ela é uma atividade extremamente viva nesses dias. Nos últimos tempos ela tem experimentado um crescimento extraordinário e o nosso instituto participa dessa atividade com todo o vigor e com todo o entusiasmo. Nós não podemos de maneira nenhuma dizer que nós somos um dos maiores institutos do mundo. Nós somos pequenos em tamanho, temos apenas 38 pesquisadores, mas nós podemos dizer com grande orgulho que o nosso instituto tem uma reputação bastante bem firmada no contexto mundial. No caso desse prêmio, o Maurício Peixoto. Maurício Peixoto, ele é membro do nosso instituto. Ele ganhou um prêmio internacional. Reconhece o que esse prêmio? Esse prêmio, na realidade, foi concedido na China. É um prêmio que se refere apenas aos cientistas do terceiro mundo, chamado terceiro mundo, quer dizer, a América do Sul, Ásia, África, mas eles incluem, evidentemente, países como do porte da China, que possui uma atividade científica intensa, e ele ganhou o prêmio de matemática. E o Brasil já tem uma certa tradição também de ganhar um prêmio de matemática na área de jovens, né? Perfeitamente. Nas Olimpíadas Internacionais que se realizam todos os anos, em vários lugares diferentes, por exemplo, o ano passado foi em Cuba, o ano antepassado foi na Polônia, no ano antes do antepassado foi na Inglaterra, o Brasil ganhou medalha de ouro, primeiro lugar, nesses dois últimos anos, 87 e 86, a mesma pessoa. O mesmo jovem, Ralph Costa Teixeira. O que se estuda em matemática? Existe um fim ou existem coisas a se descobrir?
O que é Existe. A curiosidade da matemática cresce, como eu disse no começo, de uma maneira bastante vigorosa. Para você ter uma ideia, no nosso instituto, nós que não assinamos todas as revistas de matemática, nós assinamos apenas aquelas de maior destaque, nós assinamos mais de 500 revistas periódicas, algumas das quais têm período mensal, outras trimestral, etc. Isso dá uma ideia do volume, da quantidade fantástica de novos resultados matemáticos que são obtidos constantemente. Do ponto de vista de uma sociedade como a nossa, que vive nos números do dinheiro e da aplicação prática, a pergunta é inevitável. Afinal de contas, qual é a aplicação prática de todo esse estudo especializado da matemática? Quer dizer, em que ela retorna ao país investimentos que possam existir nessa área de matemática? Em primeiro lugar, eu acho que, acima de tudo, dá prestígio e mostra que o país é civilizado, porque um país que não seja civilizado não se ocupa, não tem uma parte considerável da sua inteligência voltada para estudos como a matemática. E, em segundo lugar, como subproduto desses estudos avançados, surgem naturalmente aplicações. Muitas vezes essas aplicações surgem anos e anos depois das teorias serem criadas e, muito frequentemente também, dependendo do tipo psicológico da pessoa que se dedica, umas pessoas gostam de atividades mais abstratas, outros mais concretas, muitas dessas pessoas vão para as aplicações imediatamente. Existe, inclusive, uma área relativamente jovem da matemática, chamada teoria da complexidade computacional, que é extremamente importante na prática e que lança mão de teorias matemáticas bastante difíceis e abstratas. Como é que nós estamos de ensino da matemática? Há a possibilidade de tornar isso mais atrativo? É uma falha no ensino? Como é que você analisaria, você como um matemático de nível superior, a matemática do nosso ensino em geral? Bom, de um modo geral, o ensino no nosso país não é uma coisa muito boa, né? Muitas são as causas apontadas para a deficiência do nosso ensino. Uma delas é baixos salários, por exemplo. É claro que baixo salário é um problema sério, mas ele por si só não é o entrave maior. Se você multiplicar por 10 amanhã o salário de todos os professores, você não vai resolver o problema. E qual seria, então, uma possibilidade no interior da matemática existiria de torná-la mais atrativa? Não, existem vários estudos a respeito disso. Recentemente criou-se um tipo de estudo chamado estudos psicológicos a respeito da ansiedade matemática. Ansiedade a respeito da matemática, que é uma frase math anxiety, que significa que certas pessoas têm uma verdadeira ojeriza para estudar matemática, têm dificuldades em aceitar, mas esse tipo de problema eu acho que vai perdurar sempre, porque tem certas pessoas que não sabem jogar bola também, tem certas pessoas que não conseguem nadar, e tem certas pessoas que não se dão bem com matemática, isso é normal. A SEI e a FINEP estão investigando o contrabando na área de informática. O acordo entre os dois órgãos do Ministério da Ciência e Tecnologia foi firmado no final de 87, mas só agora revelado. O funcionamento do acordo é simples. A FINEP dispõe de uma verba em torno de 15 milhões de cruzados para comprar equipamentos da área de informática. Ela compra aleatoriamente no comércio do Rio ou São Paulo um equipamento. E o Centro Tecnológico para a Informática de Campinas examina o computador. Se houver alguma irregularidade, a SEI abre um processo contra o fabricante. Caso tudo esteja certinho, isto é, nenhum chip contrabandeado, o equipamento é doado para as universidades. Todos ganham, exceto, é claro, os piratas que vivem às custas desses expedientes e só atrasam a tecnologia nacional. Eu tenho um convite irrecusável para vocês. Vamos conhecer agora 4 bebês recém-nascidos aqui no Zoológico do Rio de Janeiro. Uma anta, um macaco rhesus, um babuíno verde e um hipopótamo. Compre seu ingresso e tome ciência da vida e dos hábitos desses animais. Este aí pulando de um lado para o outro, mas muito bem controlado pela mãe, é um babuíno verde, de 6 meses de idade. Ele nasceu no dia 29 de agosto, em um parto sem complicações, após uma gestação de 222 dias.
O biólogo Reinaldo Lorival é chefe da divisão de mamíferos do Zoológico do Rio de Janeiro. Reinaldo, conta pra gente quais são as características do babuíno verde. Bom, é um primata africano, né? Ocorre nas savanas. Isso tem organização grupal, onde existem um macho líder e as fêmeas e outros machos ainda. É um animal social que se utiliza desse artifício para se defender também. São animais que comem tanto vegetais quanto pequenos animais, e a sua reprodução em cativeiro depende basicamente de fatores como abrigo, tranquilidade, boa alimentação e cuidados veterinários, né? Como é que foi a gestação e o parto dessa babuína verde? A gente já sabia que ela estava grávida com uma certa antecedência, mas a gente não tinha histórico reprodutivo dessa fêmea. Então foi necessário separar o macho dela para evitar qualquer problema de agressão que pudesse ocorrer. O parto ocorreu naturalmente, a gente não interferiu, apenas ficamos observando itens como, por exemplo, movimentação do filhote, se o estado da fêmea está bom, se ela apresenta algum problema com relação à cria e se posteriormente o filhote estava mamando e coisas do gênero. Este bebê de macaco Rhesus nasceu no dia 26 de janeiro e vem sendo muito mimado pelo pai e a mãe. A gestação durou cerca de 6 meses e a expectativa de vida desta espécie é de 30 anos quando em cativeiro. Agora me diga uma coisa, aqui a gente vê a presença do macho, que não aconteceu com o babuíno, por quê? Bom, esse casal aqui é um casal que já está no zoo há muito tempo, então a gente conhece o histórico desses bichos. Além disso, esse macho, quando essa fêmea entrou em trabalho de parto, ele se mostrou bastante preocupado e se mostrou assim, integrado ao processo de reprodução. Então a gente continuou observando isso e não houve nenhum problema. Pelo contrário, ele se mostrou sempre defensor da fêmea, defensor do filhote e bastante contente com a paternidade, vamos dizer assim. Este bebê nasceu no dia 9 de dezembro. O nascimento de um filhote de anta provoca sempre uma alegria especial no Zoológico do Rio. É que o animal, o maior mamífero brasileiro, está sofrendo ameaça de extinção. A gestação e o parto desse bebezinho anta exigiram cuidados especiais? Exigiram sim. No caso, esse filhote já é o terceiro dos últimos 3 anos, né? E no caso, o filhote intermediário que nasceu foi predado por urubus, que ocorrem muito na cidade, a gente está num ambiente urbano. Então a gente tomou certos cuidados, que foram os seguintes: deixar a fêmea isolada dos machos, não por causa de agressão dos machos, mas basicamente por causa do problema dos urubus. Então a gente cercou, deixou ela dentro do cambiamento, que é a área protegida do recinto, e todo dia a gente olhando como é que estava o desenvolvimento das glândulas mamárias dela, para ver como é que estavam as secreções, e até que começou a espessar essa secreção mamária, até depois também se transformar em leite. E aí você nota perfeitamente uma mudança de comportamento na fêmea, que é bastante característica. Ela fica indócil, nervosa, tenta agredir os machos, fica indócil até com a gente que trabalha com ela. O bebê hipopótamo não é nada vaidoso e não gosta de ser observado. Ele passa praticamente o dia todo debaixo d'água, até na hora de mamar. Ele nasceu também embaixo d'água no dia 19 de janeiro e é o 9º filho dos hipopótamos Nancy e Jorginho, este senhor de 4 toneladas que está saindo do banho agora. Reinaldo, o hipopótamo amamenta dentro d'água, tem um filhote dentro d'água, o parto. Por que ela tem essa necessidade de ficar o tempo todo dentro da água? Bom, primeiro, né, quer dizer, a evolução levou ele para esse ambiente e ele se adaptou muito bem a isso. Hoje, eu acho que mais de 70% do tempo dela, ela passa dentro da água. E é uma forma também de proteger o filhotinho, né? Ele está mais bem guardado dentro da água, onde ele também tem mais agilidade, né? Isso também é uma medida contra o calor? Exatamente, né? Um animal que apresenta uma camada de gordura bastante grande, tem uma certa dificuldade para trocar calor com o ambiente. A água é uma forma fácil, né, de fazer com que esse calor se disperse.
Como é que foi a gestação e o nascimento do filho da Nancy e do Jorge? Bom, a Nancy e o Jorginho já tiveram, com esse, 9 filhotes aqui no zoológico, né? Ela é uma fêmea bastante interessante, porque ela muda um pouco o comportamento dela próximo ao parto. E isso também acontece com o macho. Então a gente faz, antes de qualquer coisa, separar o macho da fêmea, quando a gente sabe que está mais ou menos dando a época dela parir, né? Outra coisa, para evitar algum problema de ordem, assim, de agressão do macho para o filhote, porque isso aconteceu uma vez e não interessa que isso aconteça, né? Tá tudo normal, ela só não gosta da gente aqui fazendo barulho no ouvido dela. Exatamente. Isso é uma medida preventiva, vamos dizer assim, que a gente toma em isolar a área. O público às vezes não entende muito bem, mas eles têm que levar em consideração que essas situações de parto são situações especiais também para os animais. Dois cientistas do Centro de Pesquisas em Biotecnologia da Universidade de São Paulo desenvolveram um novo meio de cultura para o cultivo de bacilos. Chamada de fermeio, a descoberta ainda está em fase sigilosa de busca de patentes, mas já se sabe que foi feita através de resíduo agroindustrial e consumo de um vegetal muito comum no Brasil. A descoberta de Azevedo dos Santos e Eduardo Mosch é de grande importância para o país. Para se ter uma ideia, 453 gramas de um meio de cultura importado custa cerca de 30 mil cruzados. E como se não bastasse, permite só a realização de 130 exames clínicos. Em São Paulo, por exemplo, gasta-se por mês 400 toneladas de meio de cultura somente para a produção de antibióticos. Os cientistas da USP já dominam tecnologia para a produção de 100 litros do fermeio. A pesquisa paulista, que demorou 3 anos, foi financiada pela FINEP, financiadora de estudos e projetos do Ministério da Ciência e Tecnologia. Está aí uma demonstração clara da importância da pesquisa. Vacinas, antibióticos e inúmeros processos que exigem a fermentação de micróbios poderão ser feitos aqui mesmo e aliviar um pouco a nossa pauta de importações já tão sobrecarregada. É isso mesmo, investir em pesquisa pode ser um fermento poderoso para a nossa independência, com ciência.